Pensar para dentro é fácil. O que dá trabalho mesmo é falar com os outros. Para isso é preciso escutar. É quase como sair de si mesmo. Quase ninguém consegue. O psicanalista, mais do que qualquer outro profissional, torna-se ao longo de sua carreira um especialista na escuta. A escuta psicanalítica é possivelmente a mais especializada que há. Como alguém que se especializou na escuta, quais as sugestões que você daria para educadores e artistas, já que os primeiros estão em comunicação direta e cotidiana com os estudantes, e os segundos precisam desenvolver uma escuta do mundo para poder criar? É muito singular, assim, o que para cada um pode servir para, por exemplo, desenvolver uma escuta. Teríamos que, sim, cada um falar, e a partir disso a gente poderia pensar um pouco. Mas tem uma coisa que a gente pode pensar como comum, sim, como para todos. E eu não vejo uma outra fórmula para isso, que não é nem secreta a fórmula, do que a autoconhecimento. Porque o escutar passa, o conseguir escutar o outro, passa por primeiro conseguir escutar-se. Se eu não consigo escutar o outro, é porque eu não me escuto. Quanto melhor eu me escuto, melhor eu escutarei ao outro. O difícil não é nem escutar o outro, nesse sentido que foi eu, quem foi escrever fui eu? Pois é. Eu escrevi isso, mas eu digo o seguinte, eu iria um pouco além disso que eu escrevi, pelo seguinte, escutar o outro é difícil, mas mais difícil é escutar a si mesmo. Falar consigo mesmo, sim, porque é delírio, né? Fala. A gente pensa, nossa, aquela aula que eu vou dar, puta, aula brilhante. Aí você vai escrever, bom, não é bem isso, né? Porque a gente pode delirar à vontade na coisa que é pensamento. Na hora de fazer a coisa virar real, aí já é outro papo, né? Mas, então, pensar que falar consigo é fácil nesse sentido, só, né? De que a gente pode falar à vontade, não tem censura, não tem crítica, não tem interpretação, não tá pondo pro outro, então dá a impressão que eu tô falando, né? Dá até a impressão, a gente lê aqueles livros lindos, assim, depois, escrever o que eu penso, escrever o que eu sinto. Puxa, eu podia ter escrito isso, então escreve, criança. Escreve aí. Né? Tão simples, né? A gente vai lá, vê o Miró e diz assim, pô, mas isso até um macaco faz? Eu faço. Faz, filho. Então faz. Tá aqui a tinta, tá aqui, faz o Mirói, faz. Né? É bom. Então, sozinho, assim, até parece, né, que eu tô falando. Mas quando eu vou para falar com o outro e me comunicar com o outro, aí a coisa fica difícil. Porque eu sequer sei o que eu penso. Eu acho que tô lá fazendo um Mirói e não consigo... né? Ver a distância que há entre o que eu estou pensando e o que eu estou falando e o que aquilo é de fato, porque aquilo, né, foi uma revolução na época onde ele entrou, como ele fez, o corte que ele fez com a linguagem da época, aquilo. Aí o cara olha agora, né, e diz aqui, mas isso... Amigo, volta e vai entender isso, o que foi, o que é, o que significa até hoje, inclusive por que está nessa parede, não na tua, né? Mas, então, esse falar com o outro exige essa escuta. Não é ouvir, tá? Porque ouvir vem de ouvido, orelha, né? Escutar é dentro. E eu diria que a fórmula que não é secreta é autoconhecimento. Porque o que eu não escuto? Eu não escuto o que eu não suporto ouvir. Escutar o outro, de modo geral, é seletivo, projetivo, não sai de mim mesmo. É projetivo. Né? É impressionante, porque o trabalho do analista, de novo, embora não seja fácil, é muito simples. Porque é só escutar mesmo. É uma escuta especializada, como você disse, é só escutar. Mas o que eu escuto quando eu ouço? Eu escuto o que o outro está me dizendo, eu escuto o que eu primeiro interpreto do que o outro está me dizendo. O Lacan tem uma frase que vocês vão achar que é um palavrão, mas eu vou explicar. Diz assim: que se diga
fica esquecido por detrás do que se diz, no que se ouve. Tem um dizer atrás do que eu estou dizendo que eu não escuto. O que o analista faz? Escuta esse dizer, mas não é o dizer escondido, tá? Ele diz, só não ouve. Quem está falando não ouve. O analista ouve. Ou melhor, escuta. Você diz uma frase. Você não entendeu o que disse, mas está dentro do teu blá, 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 blá. O analista, pum, pega, o que você disse aí? Você disse tal coisa, você ouviu? Eu disse, mas não era isso que eu queria dizer, era outra coisa, por exemplo. Um ato falho, por exemplo, que de falho não tem nada, né? Ele nos entrega um monte de coisa que vem a partir daí. O ato falho é aquele fiozinho de cabelo no ralo do banheiro, sabe? Do chuveiro. Sabe? Puxar o fiozinho de cabelo ali, o ato falho. Puxa o fiozinho, né? E vem aquilo tudo. Tem a sessão inteira depois, né? Então, mas o que é isso? Isso é uma escuta que suporta, nos dois sentidos, dá suporte e suporta, que aquilo que está sendo dito e que não vai para um lugar assim muito prazeroso, seja por mim escutado e vamos falar sobre isso, que você disse e que não ouviu. Se eu não ouço nem o que eu digo, imagine se eu vou ouvir o outro direito, no sentido da escuta. Se é difícil escutar a mim aquilo que eu estou dizendo, porque é insuportável para mim pensar que eu disse isso, ou pensar que isto é que está prejudicando as minhas atitudes, na verdade, olha aqui, eu disse, então vai ver que sou eu que penso assim, não ela. Saiu de mim, não dele. Caramba! Então sou eu? Pois é. Se eu não posso ouvir isso em mim, eu não vou ouvir isso no outro, porque vai bater em núcleos de coisas que eu não suporto em mim. Então eu faço uma escuta projetiva. Só aquilo que eu posso ouvir em mim, eu vou ouvir em você, tá? A partir de mim mesmo. E ainda vão acreditar em comunicação. Eu não comunicação. O que é comunicação? Só tem uma comunicação que eu conheço que é de inconscientes. Essa todos nós fazemos e nem sabemos. E a análise traz, diz, olha aqui, ó. Essa comunicação de inconscientes, ela é real. Toda outra é uma tentativa que o ego, nosso campo de subjetividade, que está totalmente poluído por tudo, acredita piamente que é isso que está no comando. Não, o ego não está no comando coisa nenhuma. Quem está no comando são todas essas outras coisas que eu desconheço de mim mesmo. Então, como fazer uma escuta, como você está dizendo, como artista, como professor, como fazer uma escuta? Que escuta preparada é essa? Olha, escuta preparada é um problema, né? Porque ela já está preparada, né? Parada antes de começar, né? A escuta justamente tem que ser despreparada. É uma escuta que não entende nada. O analista é o cara o seguinte: você vem ali já entendendo tudo, isso é por causa disso, eu acho que é por causa daquilo, o analista não entendeu nada. O cara mais ignorante da vida é o analista, porque ele chega dizendo, mas o que isso quer dizer? Eu não entendi. Você pode falar um pouco mais? Não estou entendendo. Mas isso quer dizer isso? Eu pensava que era outra coisa. O que significa para você isso? Quer dizer, eu não sei, não é uma farsa. Eu realmente não sei o que se passa dentro de você, que significado isso tem para você, como isso te afetou, de que forma você encontra uma saída para isso. Eu não sei. Você vai me dizendo. Para além do que você diz, algo é dito, eu escuto e você vai encontrando a saída. Mas está em você este guia. Então, como ouvir? Primeiro tenho que eu me limpar. E depois eu posso ouvir. E eu diria que é um trabalho de uma vida. Aí eu digo assim, eu só sei vender esse peixe, eu digo, a análise é uma boa. Mas não é o único meio. Vocês que lidam com as artes já devem ter se deslocado muitas vezes de um espaço para outro no seu fazer mesmo. No seu fazer. Né? Porque o fazer, a lida com criança, então, nossa, para quem está lidando com criança é um deslocamento, lidando de fato, né? Não pedagogizando. Quem está na lida da escuta vai sofrer intervenções o tempo todo por crianças. Quer ver uma criança beleza? Criança problema, né? Criança problema é um problema para o adulto, né? Não para a criança.
produto. Para a criança também, claro. Mas ela nos convoca a ouvir espaços de nós mesmos. Né? Então a gente põe lá, criança especial, criança problema, criança... Por quê? Porque assim a gente dá aquele lugar, não precisa mais mexer, o médico manda para o neurologista, faz não sei o quê, leva para o fonoaudiólogo, leva para... põe uma Ritalina, né? O princípio da futura cocaína, põe ali, porque vocês sabem, né? Ina, né? Não é à toa que tem esses inas, né? Pois é. E aí você vai indo, se distanciando cada vez mais disso que te convoca a pensar, não sobre o que está se passando com o outro, mas o que se passa com você, porque isso volta imediatamente para o que é que eu tenho disso. E eu não posso ouvir o que eu tenho disso. Então eu não ouço. Ou não escuto. Então a escuta, e eu disse sim, a análise, eu acho o autoconhecimento uma coisa fantástica, uma ferramenta incrível, mas a arte faz isso. A literatura faz isso. Né? E a arte de modo geral, a que vocês promovem, com certeza faz isso.